acha, Bia, inclusive, que um pouco desse olhar, de uma certa maneira, até preconceituoso para a educação física na escola, está ligado àquele momento da educação física escolar que era muito militar e pouco prazeroso? Ah, eu acho que existe um preconceito, por tantos motivos, é muito difícil falar de onde vem isso, né? Porque na época que a educação física tinha essa militarização, a gente tinha essa disciplina rígida em tudo, né, também, na escola como um todo. Né, a carteira, você olhando a nuca do seu colega o tempo todo, aquele rigor, aquela palmatória, ou só existe aprendizado se houver disciplina, né? Quantas vezes a gente já escutou isso? Mas eu acho que houve um erro de se pensar em determinado momento que de se tratar a educação física escolar como se trata o esporte de alto rendimento. O esporte, quando você está trabalhando numa escolinha de esporte, por exemplo, e uma criança procura para fazer vôlei e tal, a intenção dela é participar de uma equipe competitiva, no que não seja lá, não vai para o nível nacional, mas ela quer competir, quer ir no ginásio, competir com outros. Então, é um tipo de treinamento, a gente treina um gesto técnico, a gente treina baseado numa repetição para melhorar, para especializar o movimento. E esse conhecimento acerca do esporte, a gente erroneamente introduziu na escola. E aí, a gente tinha na escola, ao invés de eu experimentar, aprender a cultura corporal, dentro da sua riqueza cultural, a gente reduzia a educação física a um aprendizado raso de poucos esportes. Então, existia uma piada, até nas décadas de 80, que falava Quarteto Fantástico, que era quem era professor de educação física tinha que saber futebol, vôlei, rende e basquete. Pronto. Porque você só dava aula disso na escola. E aí, o que acontece? Os alunos gostam só disso? A gente tem uma pluralidade de possibilidades de movimento e de vontades do corpo e de competências, né, do nosso corpo, que não pode se restringir a isso. E aí, o que aconteceu? Não, muitos alunos gostavam, mas a aula ficava empobrecida, os professores cada vez mais acomodados. Eu acho que os próprios professores da área têm um pouco de culpa nisso também, entendeu? Uhum. A gente chama o apelido de rola-bola. Então, os alunos chegavam e você soltava a bola e pronto. Uhum. E não se preocupava num planejamento, qual é a competência que eu quero gerar nesse aluno, o que ele tem que aprender sobre o próprio corpo dele, o limite, qual é a questão da saúde, qual é a questão da cultura, o que ele reconhece como movimento na região dele, na família dele, do que ele já brincou, do que ele não brincou, o que faz bem e o que não faz bem para o corpo dele. Isso tudo a gente não ensinava. E a gente foi aprendendo, os cursos de educação física foram resgatando isso. Então, hoje a gente tem, posso dizer com muita tranquilidade, a gente tem muito maior qualidade nas aulas de educação física. É que as outras áreas demoraram um pouco para reconhecer isso. Então, tudo que era supérfluo na escola, pede professor de educação física, vamos fazer festa de festa junina, educação física, entendeu? Então, e é um pouco também porque a gente tem um perfil criativo. Não vou dizer que é ruim fazer isso, não é ruim. Mas sempre teve um pouco esse preconceito. Não tem conteúdo, não tem prova. Como se. Aí, Rosa, é uma outra história também, né? Como se o conteúdo fosse o carimbo do ser válido ou não, né? Uma coisa muito utilitarista. Isso não é É só da educação física. lógico, lógico. E aí a gente vai para aquela discussão que é central hoje em dia, que deve se educar por competências e não por conteúdo, porque se limita o sujeito a ser ter bom resultado num exame Não, num determinado momento. exato, essa conversa a gente podia falar se eu fosse professora de história, se eu fosse professora de geografia, né? Como se só matemática e o português fosse por quê? Porque é aquilo que, é a prova, a mãe pergunta, como é que ele está indo em matemática? Então, era só as disciplinas que reprovavam, né? A gente tem aí um monte de história para chegar nisso. Você trouxe duas coisas que me fizeram pensar
que é a história de percepção corporal, né? De compreensão do seu próprio corpo, de olhar para si e entender o seu corpo e manifestar-se através dele, que é uma coisa que a gente não escutava, né? Que É. também me traz um pouco de uma coisa que também a gente não ouvia, e hoje eu ouço bastante, que são os jogos cooperativos. Ah, mas já é antigo isso. Mas eu não vivenciei, preciso dizer que eu não vivi. Ah, os jogos cooperativos são sensacionais e eles já, olha, já tem vários outros que derivaram dos jogos cooperativos, onde você não tem um vencedor, onde todo mundo se ajuda e onde todo mundo aprende junto. Os jogos cooperativos, a gente teve uma força muito grande aqui na FEF, o Fábio Broto foi um dos primeiros a escrever sobre isso, a tese de mestrado dele foi nisso, e aí foi muita gente trabalhando com isso, e eu acho que é uma somatória, sabe, Rosa, de um movimento também, dessa coisa do movimento Waldorf, do movimento do entendimento holístico da pessoa. Então, de entender que não existe loser e winner, né? Então, essa coisa que é do capitalismo, que a gente fica, sei lá, babando ovo lá para os Estados Unidos, que tem que ser aquilo. A gente começou a aprender que há muito mais coisas entre o céu e a terra, e aí eu não preciso ser um ótimo atleta, eu posso viver muito bem, saudavelmente, com o corpo dentro do limite meu. Eu não preciso seguir um padrão corporal magro, forte. Eu posso ter a taxa de gordura 30%, eu posso ser uma pessoa que tem uma coordenação limitada, posso ser um corpo super saudável e não ter dor, e ser ágil, e meu corpo ser totalmente funcional, está tudo ótimo. Mas essa é uma desconstrução. Primeiro, a gente tem que desconstruir aquela ideia do atleta como um modelo a ser seguido, o atleta que supera tudo, que supera a dor, que é isso, que é super forte, que é bombado, que deixa tudo para ficar malhando o tempo todo. Então, essa chama vigorexia também. Isso teve um momento do exagero disso. Eu acho que década de 80, 90, a gente conseguiu desconstruir. E os jogos cooperativos, com certeza, fizeram parte dessa desconstrução. Eu não sei se as pessoas que vão assistir a gente conhecem, mas procura jogos cooperativos que é uma coisa muito bacana. Todo mundo ganha, é isso, o resumo. Dentro Né? da lógica do desenvolvimento de competências, jogos cooperativos ajudam a gente a repensar posicionamentos na vida. Sim. Porque eu acho que é exatamente essa dinâmica. Também quando a gente via jogos competitivos, nós fomos educados muito. A nossa geração era workaholic, né? Você tinha que trabalhar muito e você tinha que ser o melhor. Não bastava você ter uma nota boa ou você estar ali dentro da média. Não era isso que se esperava da gente. Então, essa revisão desse processo também traz uma potência de inclusão da diversidade, que era uma coisa que a gente também não via. Não vi. Tanto a gente não via, Rosa, que o paraesporte é uma coisa muito recente. A Paralimpíada é recente. Recente que eu digo na história, né? Uhum. E é um exemplo. Quem é que não se emociona assistindo uma Paralimpíada, né? Isso não existia. E a gente tinha uma supremacia branca no esporte. Então, se o futebol começou nas várzeas das fábricas na Inglaterra, que era só para funcionário e tal, e aí, quando o homem branco, o líder e tal, viu que aquilo era sensacional, tomou para si e ficou uma coisa da elite branca, e com todos os esportes aconteceram isso, foi difícil para a população voltar e conseguir tomar para si de novo o esporte. Então, a gente tinha esporte de elite, esporte que era para as pessoas mais simples, né? Então, quando eu era criança, as pessoas mais simples faziam atletismo, barato, correr, o que você precisa? Só corre, salta, né? E
e joga bola, porque você joga em qualquer lugar. Mas esse espaço conquistado hoje, a gente demorou para se conquistar. Eu acho que é um caminhar que o esporte sempre reflete o que está acontecendo na sociedade. Você Sim. vê agora os movimentos, né, de Black Lives Matter, ou qualquer um, os atletas ficaram muito mais conscientes, eles se posicionam, eles exigem uma postura. Então, a número um do tênis, não vou jogar hoje. Por quê? Porque aconteceu tal coisa no mundo e eu não concordo. E ou a gente se posiciona ou não tem jogo. Então, acho que os atletas virarem de costas, se ajoelham, isso aqui. Falta uma posição política maior. Mas a gente está vendo pipocar, né? A gente está vendo isso acontecer.